Olá, olá, boa tarde. Hoje nossa disciplina é Geografia, livro didático Ápice de Geografia, página 40 e 41. Vamos falar sobre as cidades planejadas. Em aula passada, a gente viu sobre cidades não planejadas, vamos dizer assim, né? A gente viu algumas fotos, algumas situações do crescimento geográfico desordenado, certo? Desordenado. E a gente viu que o crescimento desordenado, ele causa o quê? A má qualidade de vida para as pessoas que vivem naquele ambiente, certo? Por exemplo, a erosão do solo, né? Então, em aulas passadas, a gente viu sobre o crescimento das cidades urbanas, a transformações das paisagens urbanas e também falamos sobre o crescimento desordenado. Hoje nós vamos falar sobre a cidade planejada. Bem, na página 40, vamos iniciar com esse texto, certo? Vamos iniciar fazendo a leitura desse texto. O tempo traz transformação para qualquer lugar. A cidade, portanto, também passa por transformações em suas paisagens. Antigas construções são demolidas para dar lugar a novas. Novas ruas são abertas ou ampliadas, novos bairros surgem e pessoas ou vêm procurar um novo lugar para viver ou deixam esse lugar em busca de outros. Então, isso é que acontece geralmente nas cidades, né? Com o passar do tempo, aqueles casarão de antigamente dão lugar a novos prédios, outros são tombados como patrimônio público, então fica ali como referência histórica, né? Ruas, paisagens são transformadas, são modificadas através da ação dos homens, como a gente viu. Outras, o que acontece? Dão lugares a novas ruas são abertas ou são ampliadas, surgem os bairros, ao redor do centro da cidade surgem os bairros, ou pessoas vêm morar naquele ambiente, ou pessoas deixam aquele ambiente em busca de melhorias de vida, certo? Então, coisa que vamos estudar mais à frente. Bem, comércios e ruas vão surgindo conforme a população daquele lugar a faz ocorrer. Esse crescimento, quando ocorre de forma desordenada, causa um problema de qualidade de vida das pessoas, pois casas são construídas em áreas inapropriadas, como encostas de morros, por exemplo. Ruas sem asfalto adequado causam transtorno no período de seca, com a poeira, quando no período de chuva com alagamentos e lama. Essa situação reflete a desigualdade social a qual a população brasileira enfrenta diariamente, certo? Então, esse assunto nós estudamos em aulas passadas. Nós falamos das construções desordenadas, né, que causam problema na qualidade de vida das pessoas que moram naquele ambiente, porque casas são construídas em encosta, em morro, e aí a gente vê a falta de ruas sem asfaltamento, né? Que no período de seca traz muita poeira, no período de chuva traz alagamento, né? Dependendo da encosta, se a casa foi construída perto de um rio, pode causar enchentes, né, dentro da sua casa. Os lixos normalmente não são jogados em lugares apropriados, se for para dentro do rio, né, pode causar danos ambientais e assim por diante, certo? Bem, agora nós vamos entrar no nosso assunto de hoje, que é a cidade planejada. Ao contrário da maioria das cidades, que cresce de forma espontânea,
Existem cidades que foram planejadas para cumprir determinadas funções e para que as pessoas tivessem melhor qualidade de vida. No Brasil, um exemplo muito importante da cidade planejada é a capital do Brasil, Brasília, certo? Então, vamos ver que outras cidades também foram planejadas, mas hoje nós vamos falar especificamente de Brasília, a capital. Então, Brasília é a capital federal da República Federativa do Brasil e sede do governo do Distrito Federal. Foi inaugurado em 21 de abril de 1970 pelo presidente da época, Juscelino Kubitschek. O plano urbanístico da capital, conhecido como Plano Piloto, foi elaborado pelo urbanista Lúcio Costa, com grande parte da construção sendo projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Bem, e lá no nosso livro didático, nós temos esse trecho aí de um texto que é a notícia, uma notícia em que nós vamos fazer a leitura para depois a gente conversar um pouco mais, certo? Vamos lá. Diz assim, ó. Leia o trecho desta notícia e converse com colegas e professores. Você, por exemplo, poderia imaginar que ela foi construída em apenas 4 anos? Ou que Brasília foi feita para ser uma cidade diferente de qualquer outra? Cidade planejada que nasceu primeiro na imaginação e nas planchetas dos arquitetos. Brasília foi erguida para substituir o Rio de Janeiro como sede do poder brasileiro. Lúcio Costa pensou a capital como um formato de avião. Entre outras características da cidade, seria cortada por 2 vias expressas principais e dividida em setores dedicados a atividade específica, como o setor hortaleiro, bancário e comercial. As principais áreas residenciais seriam organizadas em grandes quarteirões superquadradas. Então, esta é uma notícia, né, que está lá no livro de Ciências, hoje das crianças. Foi escrito por Mara Figueira, né, Parabéns Brasília, certo? Então, percebe-se que aqui, logo no início desse texto, né, dessa notícia, ela vai fazendo pergunta, né, para o leitor, para a pessoa que está lendo. Você, por exemplo, poderia imaginar que ela foi construída em apenas 4 anos? Então, é uma pergunta, né? Será que em apenas 4 anos eu consigo construir uma cidade, né? A cidade de Brasília, né? Que ela foi feita para ser diferente de qualquer outra, né? Então, quando a gente vê o projeto piloto de Brasília, logo aí no texto que ele diz que Lúcio Costa pensou na capital no formato de avião, você já começa a pensar, uma cidade no formato de avião, como é isso, né? E aí, porque ela foi planejada para ser diferente, certo? Bem, antes de nós adentrarmos, diz assim, ó, como surgem as cidades planejadas? A cidade de Brasília foi planejada e construída para cumprir qual função? Bem, gente, vamos ver. Como é que surge uma cidade? Uma cidade planejada surge principalmente no projeto dos arquitetos e planejadores. Ela nasce a partir de uma ideia que se concretiza em um projeto que será a referência para a sua construção. A cidade de Brasília foi planejada e construída para cumprir qual função? A cidade de Brasília foi construída para ser a capital do Brasil. Gente, por que a cidade de Brasília ela foi construída para ser a capital do Brasil? Bem, primeiramente, a gente olhando para a história, né, a gente vai ver que nessa época, né, o Rio de Janeiro era quem era a capital do Brasil. Estava sendo considerada como uma cidade problemática, localizado na costa e sofria problemas, localizada nas costas e sofria a invasão de estrangeira.
O clima tropical favorecia a epidemias e os espaços estavam uma desordem pela revolta da época da República, certo? Então, percebe-se que havia necessidade da mudança, certo? Da mudança da capital do Brasil, né? Eles teriam que arrumar um lugar, né, para que assim surgisse uma outra capital, né? E aí viram que Brasília era um interior, né? Que até então não era tão habitada, né? E aí foram para o sul do Brasil. Bem, aqui nós vamos ver no Google um pouco mais sobre a história. Vamos conhecer um pouco mais sobre a história de Brasília. Bem, o projeto tinha tudo a ver com o governo de Juscelino Kubitschek. Ele tinha o plano e metas para o país, com 30 metas divididas em 6 grandes objetivos: energia, transporte, alimentação, indústria de base, educação e construção de Brasília, que foi a chamada meta síntese, e foi a meta de número 31. Foi consagração para a intenção de desenvolvimentalista de Juscelino, certo? De realizar 55 anos, com o projeto do urbanista Lúcio Costa e edificações modernas do arquiteto Oscar Niemeyer. Brasília foi construída em menos de 4 anos e sua inauguração se deu em 21 de abril de 1960. Trata-se de um ato deliberado de posse de um gesto de sentido ainda desbravador no modo da tradição colonial. Bem, a primeira Constituição republicana, em 1891, previa a mudança do Rio de Janeiro para uma região do Planalto Central. Então, a construção da cidade obedecia à Constituição, que depois foi reafirmada em 1946. Brasília hoje, vamos ver, ó, gente, importante, ó. Brasília é uma cidade desenvolvida. Um de seus grandes crescimentos foi o econômico. Hoje em dia, a capital é considerada a terceira cidade mais rica do Brasil, mostrando ter o seu produto interno bruto bem alto, o que antes não havia. A principal atividade econômica do Brasil é resultante à sua função administrativa. Há uma grande dependência do plano piloto para a economia local. Duas atividades muito feitas lá é a agricultura e tem a avicultura. Isso tudo foi melhorado ao longo do tempo e ao longo do desenvolvimento da capital e ao longo do crescimento populacional também. O crescimento populacional de Brasília foi intenso desde sua construção. Ela foi uma cidade planejada para habitar 500 mil habitantes, um número muito pequeno comparado à sua população de hoje em dia. Seu número de habitantes de hoje em dia é 2,6 milhões. Muitos migrantes de outras regiões do Brasil começaram a migrar para a capital em busca de trabalho, o que ajudou muito para esse enorme crescimento demográfico. Porém, não era todos que tinham condição de viver no plano piloto, ou seja, o plano onde tudo era mais caro. A maioria desses migrantes ajudaram a construir a cidade, ou seja, eram trabalhadores, e estes acabavam morando na chamada cidade satélite, que eram preferida, mas muitos conheciam como um local onde as pessoas apenas dormiam, já que ficou conhecido como um crescimento desordenado da capital. As cidades satélites, ao contrário de Brasília, não foram planejadas. Foi basicamente um erro descuidado
nos planos de Lúcio Costa. A questão foi que Brasília foi construída para certo número de pessoas, e esse número não foi suficiente para a quantidade de pessoas que foram para lá. Aquele que migraram de todos os cantos do país para conseguir trabalho e condições de vida melhor. Aqueles próprios que construíram a cidade. Os trabalhadores de mão de obra acabaram ficando sem ter onde morar, pois a cidade já estava ocupada para quem foi planejado, deputados, governadores e todos os políticos e sua família. Isso levou a essa pessoa se agregar ao redor do plano piloto, certo? Então, aqui nós conhecemos um pouquinho mais de Brasília, que foi uma cidade planejada por arquiteto. Como a gente viu, cidade planejada são cidades que nascem, né, através de um plano, um projeto de arquitetos e de planejadores, certo? Porém, a gente viu que com a chegada dos migrantes, pessoas que saem de outro local, do próprio país, por exemplo, eu moro no estado da Paraíba, e aí eu vou para o estado de Brasília, então eu sou migrante, certo? Então migra do mesmo país. Há uma diferença de emigrante e imigrante. Imigrantes são pessoas que migram do mesmo país. Eu saio de uma região e vou em busca de outra, vou para outra região em busca de melhoria de vida, certo? Seja ela trabalhística, seja ela qualquer melhoramento de vida, tá bom? Então, com o crescimento, né, Brasília foi planejada por um X de cidadãos, né, 500 mil, se eu não me engano, deixa eu olhar aqui de novo. Só que o que acontece inúmeras outras pessoas chegaram em busca de 500 mil habitantes, né? Foi feito para 500 mil habitantes, só que inúmeros de outros migrantes chegaram a Brasília e não tinham onde habitar, né? E aí se deu a forma também de desorganização, né? Desorganização social. Também acontece isso lá. Voltando para o nosso livro didático, respondendo as nossas perguntas, vamos dar continuidade aqui, ó. 2. Desenhe ao lado como você imaginaria ser a cidade em formato de avião. Não se esqueça de incluir elementos de residência, comércio, escola e rua. Então, aqui nesse espaço que vocês têm no livro didático de vocês, vocês vão construir uma cidade em formato de avião, certo? Na página seguinte, nós temos aqui, ó, compare as imagens a seguir e depois converse com seus colegas e professor. Bem, aqui nós temos a vista aérea do local onde foi construída a cidade de Brasília. Então, lá do satélite, né, de cima, tiraram-se foto, né, do local aonde seria construída a cidade de Brasília. Então, essa foto é de 1957 a 1958. Aqui ainda existia o quê? Um plano piloto, né? O arquiteto ainda estava planejando como seria esta cidade. Na 2, ó, a gente já vê o plano piloto em seu papel, né? O mapa do plano piloto de Brasília, de Lúcio Costa, 1960. Aqui a gente já vê, olha, tá vendo? O rabisco de como seria essa cidade. Percebe-se que aqui nós temos, ó, as asas do avião, certo? E aqui nós temos, ó, as outras partes do avião. 3. Imagem de satélite de Brasília em 2017. Aqui nós já temos Brasília construído, né? Aqui nós já temos também vista de satélite, também Brasília já construída em 2017. Lembrando que ela foi inaugurada em 21 de abril de 1960. Então, aqui Brasília já tinha sido construída, ó, já tinha sido projetada e construída, certo? Bem, aqui a gente vê bem direitinho, olha, o plano piloto da construção de Brasília. Nós temos aqui, ó, a construção, certo, das superquadras. Lembra que a gente falou no texto das superquadras, onde as pessoas habitariam, né? Aqui nós temos, na outra asa, nós temos também as superquadras do prédio.
Aqui nós temos o corpo do avião, né? O corpo do avião. E aí, de vermelho, são as rodovias, não é isso? Deixa eu olhar aqui. A asa do norte, né? A asa do norte e aqui a asa do sul, certo? Aqui nós temos Brasília, ó, sinto aqui Brasília, certo? E aí, de vermelho, nós temos a linha, a linha como é que a gente fala, meu Deus? Terrestre, né? E de azul, o Parque Nacional de Brasília, Bananal, né? Taguatinga, né? É bem importante a gente poder fazer a leitura, certo? Desse mapa para a gente entender o que cada um deles significa. Bem, na questão de número 1, na letra A, diz assim, ó. Aqui nós temos Brasília e o seu projeto, né? É um mapa de como foi construída, como ficou Brasília em 2017, certo? E aí nós temos a questão assim, ó. Se o mapa não tivesse título e as imagens não tivessem legenda, seria possível perceber que representam o mesmo espaço? De que maneira? Certo? Então, aqui a gente vê um pouquinho aqui, ó, de azul aqui atrás, ó, tá vendo? Esses que estão pintados aqui de azul, nós temos os rios, certo? Os rios, a parte da água, certo? Então, toda essa parte aqui azulzinha bem clarinha é a água. Eu tô tentando ver os detalhes aqui no nosso livro, certo? Aí diz assim: se o mapa não tivesse título e as imagens não tivessem legenda, seria possível perceber que representam o mesmo espaço? De que maneira? Bem, a gente vê que o formato é de um avião, né? E que elementos comuns diferente entre as produções? A gente vê que os elementos são comuns em todas as imagens, certo? Aqui, ó, os elementos são comuns em todas as imagens, certo? Em todas as imagens, com o formato de asa, das asas, norte e sul do avião. E dentro das asas, as quadras das cidades são regulares como os quadrados ocupados por edifício. Aqui nessa foto aqui, ó, a gente vê melhor isso, ó. Ó, tá vendo esses quadradinhos, ó? Tá vendo? Esses quadradinhos aqui que a gente acabou de falar. A asa do norte, a asa do sul e dentro dela tem as superquadras, que chamamos de quê? De quadrados ocupados por edifícios. São edifícios, certo? Que são construídos nessas asas aí. Então, na atividade diz assim, se o mapa não tivesse título ou legenda, não seria... Se o mapa não tivesse título e as imagens não tivesse legenda, seria possível perceber que representa o mesmo espaço? Então, sim, né, gente? Sim, porque a gente viu que nas outras imagens, todas elas representam o mesmo espaço, certo? De que maneira? Bem, através das asas, né? Através da asa norte e sul, a gente vê quadradinhos que são edifícios, certo? São quadras de cidade que são regulares, como os quadrados ocupados em edifício. B. Compare o desenho que você fez na página 40 com o desenho do seu colega. Depois identifique elementos de semelhança às imagens a eles acima. Bem, nós não vamos responder essa B, porque a gente não tem como fazer essa comparação, porque nós não estamos em sala de aula, certo? Então, responda somente a A. Na letra B, nós não vamos responder. A B não vamos responder. Depois temos assim, ó, pesquise. Brasília foi inaugurada em 1960. O processo de urbanização foi muito rápido. Em grupo e com auxílio do professor, pesquise o que ocorreu para a expansão urbana desta região. Bem, nós não vamos fazer em grupo e nem vocês vão pesquisar, certo? É uma pesquisa que vocês vão ter que fazer sobre Brasília. Vocês vão colocar lá no Google
Brasília foi inaugurada em 1900. O processo de urbanização foi rápido. Aí você vai colocar assim, ó. Brasília foi inaugurada em 1960 e o processo de urbanização foi rápido. Depois vocês colocam o que ocorreu com a expansão urbana desta região. E aí vocês vão escrever um texto relacionado com o que ocorreu com a expansão urbana da região, certo? Que foi justamente o que a gente falou lá no início da aula, né? Quando ocorreu o quê? Com a imigração, novas pessoas adentraram, vieram para a cidade de Brasília e aí começou a não ter lugar onde morar. Então aí começou a desorganização social, certo? A forma de habitação desorganizada, o crescimento desorganizado. Então, foi uma cidade planejada? Foi, mas ela não tem 100%, né? Ela não tem 100% de organização, justamente por causa dessa migração que houve, pessoas que migraram para aquele local, né? Para a sede de Brasília, né? Para a capital, começou a não ter onde morar, porque Brasília foi planejada para 500 mil pessoas e excedeu esse número de pessoas. Então, vocês vão pesquisar relacionado a isso e escrever um texto, no mínimo de 10 linhas, relacionado a isso, certo? Então, outras cidades também foram planejadas, certo? Aqui também, como Curitiba, Paraná, Rio de Janeiro e Recife, Pernambuco. Então, não só Brasília foi planejada, mas também outras cidades como Curitiba, Paraná, Rio de Janeiro e Recife, Pernambuco, ok? Então, deixa eu olhar aqui no slide se eu coloquei certo. Vamos responder essas perguntas aqui também, perguntas sobre o assunto que nós acabamos de ler. Quais as desvantagens da ampliação da cidade sem planejamento? Quais as desvantagens da ampliação da cidade sem planejamento? A gente viu que a cidade sem planejamento causa o que, gente? Danos sociais, né? Causa o que, como a gente viu, causam a má qualidade de vida das pessoas que habitam naquele lugar, certo? Não existe desigualdades sociais na cidade brasileira. Você acha que essa frase retrata a realidade brasileira? Explica. No Brasil, gente, não existe desigualdade social. Primeiro, vocês vão pesquisar o que é desigualdade social, certo? Depois, vocês vão dizer com o que vocês estudaram se é verdade ou não, certo? E depois vocês vão explicar. Não é só dizer sim ou não, certo? Vocês vão pesquisar sobre a desigualdade social no Brasil e depois vocês vão dizer se ela existe ou não existe, certo? E aí vocês vão explicar. Bem, aqui nós temos uma charge, né? E aqui nós temos uma cidade que foi planejada e outra cidade que não foi planejada. Percebe-se que nesta cidade que não foi planejada, ó, o esgoto ele corre a céu aberto, né? As casas são uma em cima da outra, né? Aqui a cidade já foi planejada, você já não encontra, ó, o esgoto descendo, né, a morro abaixo, né? Então aqui, ó, a iluminação também, ó, ela não é assim igual dessa daqui que a cidade é desorganizada, certo? A gente quase nem vê os postes, né? Então, do lado esquerdo, nós temos uma cidade que não foi planejada, um crescimento desordenado, e aqui nós temos uma cidade planejada, certo? O que a charge está representando? Dois ambientes, uma de uma cidade planejada e outra de uma cidade não planejada. Qual dos lados passou por transformação desordenada? Justifica. Então, o lado esquerdo ou o lado direito passou pela a transformação desordenada. E aí você vai observar aqui e vai dizer por que é considerado uma cidade desordenada, certo? Sem planejamento. E assim nós terminamos a nossa atividade de hoje.
Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre o assunto. Se não compreendeu, pode perguntar. Estarei disponível de 1 às 5 horas da tarde para vocês. Um beijinho para todos e até a nossa próxima aula.